você, como técnico de celular, para colocar um aparelho no LED e determinar ali se ele tem um backlight, se ele tem lá imagem no fundo da tela ou se não tem imagem. Por quê? Pode se classificar aí basicamente 3 falhas que nós podemos ter em blocos de imagem, não é? Então, ó, foi seguindo né, esse motivo científico que eu desenvolvi para os meus treinamentos uma forma prática do técnico conseguir aplicar aquilo que aprende na parte teórica na bancada, e essa eu chamei de protocolo de diagnóstico ou protocolo de análise. Não é? Mas aí, Vinícius, o que vem a ser esses protocolos de análise? O que vem a ser esses protocolos de análise? Não é? Protocolo, o próprio nome já diz, né? É um padrão, é uma sequência, é um passo a passo. Aqui sim, não confundam, né? Receita de bolo com protocolo. Um protocolo é um rito, você tem que seguir aquilo ali. Senão você pode dar certo? Pode, não é? Bater o bolo 3 vezes pode dar certo? Pode. Como bater o bolo 4 vezes, pode desandar o bolo e solar o bolo. Se você inverter a ordem de botar o fermento antes ou depois, também pode fazer com que o bolo sole. Então eu tenho que seguir uma sequência, um raciocínio lógico. Nada tem a ver com teorias mirabolantes da eletrônica. Engane-se vocês, não é? Eu não preciso saber como que funciona um conversor Buck por dentro, como é que ele é construído com bobinas, transistores ligados ao terra e não sei o que, o fluxo de elétron vai para cá. Não precisa disso, meu povo, não precisa disso. Vocês não são projetistas. Nós temos uma grande diferença, não é? De ser projetista, aquele cara que projeta um circuito, elabora um circuito, e o cara que repara o circuito. Não é? Você não precisa daquela teoria todinha para reparar o circuito que um cara projetou ele lá. Você tem o quê? Sites ali, você tem pontos, você tem protocolos para seguir. Se você entender como um circuito, não é? Um bloco funciona, você vai ter êxito. Uma maneira simples de um diagnóstico, um protocolo de diagnóstico, né? Primeiro, nós técnicos, nós temos que saber diferenciar a falha, entender a falha explicada pelo nosso cliente. Mas como assim, Vinícius? Eu não entendi. Primeiro, vamos supor que chegue um aparelho na sua assistência técnica. Entrou um celular qualquer, iPhone, Android, não importa a marca do aparelho, mas entrou esse aparelho. Entrou um iPhone com falha, o cliente levou para você relatando que não tem imagem. O cliente não tem obrigação de distinguir o que é falha de backlight, o que é falha de imagem, não é? Então o cliente final, ele não tem como distinguir isso. Muitos poucos fazem esse conhecimento, têm esse conhecimento. Mas você, como técnico de celular, que conhecimento você tem em eletrônica para colocar um aparelho, uma lanterna, um LED e determinar ali se ele tem um backlight, se ele tem lá imagem no fundo da tela ou se não tem imagem, ou se está totalmente apagado. Por quê? Pode se classificar aí basicamente 3 falhas que nós podemos ter em circuitos, em blocos de imagem, não é? De tela lá, que é a ausência de imagem, a tela azulada, a tela fica toda azulada, né? Então significa ali que tem backlight, ou você tem imagem lá no fundo, porém não tem a luz de fundo para projetar e clarear toda a tela. Ah, mas aquelas imagens passando, quadriculadas e tudo, então a gente acrescenta mais um bloco de falha para esse circuito. Mas o importante, meu pequeno gafanhoto, é você saber distinguir uma falha da outra. Supondo que esse cliente trouxe justamente um aparelho para você conseguiu já na entrada do serviço fazer o diagnóstico que é a falha de backlight, porque você vê a maçãzinha lá no fundo quando você liga o aparelho, né? Significa que a tela está sendo reconhecida, significa que as linhas MIP estão funcionando porque tem imagem, significa que a tensão de 1.8 volts está funcionando, significa que as tensões de Chestnut, que são as tensões que geram tensões de barramento para o cristal líquido, tensão negativa, tensão positiva, estão presentes. Você tem uma falha ali pelo circuito backlight.
que começa o quê? Aí a gente vai ter que entender como que funciona o circuito de backlight, sem muita loucura de corrente, tensão, amperagem, resistores de série, divididos, paralelos e associação mista, e vai lá e dá 50 resistores dentro de um bloco para o cara solucionar aquilo. Não precisa disso. A partir do momento que você entenda como funciona, entender como funciona, beleza, então chegou uma área primária no circuito, né? Tem que passar por uma bobina para chavear, passa por esse diodo, chega lá no conector FPC. Então você tem um protocolo, um passo a passo. Aí a gente faz o quê? Para as falhas de backlight, eu tenho que seguir esse protocolo de diagnóstico aqui. Checar isso. Passo 1, checar valores de referência nas linhas de anodo e na linha de catodo. Se o anodo tiver 500, ok. Se o catodo, em 99% dos casos, o catodo vai ter que estar sempre maior do que o anodo. Só não vai estar quando o circuito backlight tiver um resistor ligado em paralelo à terra nas linhas do catodo lá abaixo de 50 ohms. Aí vai bipar, aí vai dar 001. Né? Mas se você entender, conseguir navegar na placa, primeiro, localizar o bloco, onde é que está o circuito, o mais importante é isso. Né? Então, quando a gente ensina, quando nós temos um método para ensinar, primeiro, fazer com que o cara navegue na placa, que o cara consiga olhar para a placa e saber o que é cada setor daquele lá. Aqui é esse setor do backlight. E mesmo antes dele saber fundamento de componentes eletrônicos, associações mirabolantes, ele sabe que aquele circuito conversa com o processador. Por quê? Ele aprendeu arquitetura. Ele sabe, então, que começa ali no processador, mandando o circuito backlight funcionar, dá um tapa nele, trabalha aí circuito backlight. Tá? E ele vai gerar aí o seu chaveamento para gerar uma tensão maior de 20 volts, de 30 volts, de 40 volts, de 16 volts, não importa. Tá? Então, o protocolo é uma sequência de passo a passo, quando a gente consegue já fazer a triagem do defeito. Se eu tenho uma falha de carga, não é? Eu começo meu protocolo por onde? Por USB Charge. Eu tenho que verificar se aquele aparelho apresenta algum consumo no USB Charge, se ele está com ciclos de buscando a bateria, se ele tem consumo nenhum, se ele está com consumo zerado. Não é? Se ele só tem a tensão chegando ali, uma coisa é ter tensão, outra coisa é ter corrente circulando. Né? Então, meu pequeno gafanhoto, o protocolo de diagnóstico, quando a gente fala, né, é uma sequência, é um passo a passo a ser seguido. E a gente consegue, né, dividir as falhas em blocos. Eu tenho lá falhas de carregamento, então a gente vai conhecer a estrutura de carregamento, como é que faz, não precisa lá fazer a teoria, explicar, fazer o cara dividir microfarad, picofarads e não sei o que, não é assim, pessoal. Não é essa complexidade todinha que a galera pinta, não é assim. Vai na fé comigo, né? Que eu sou um cara que tem 24 anos no mercado, sou professor há mais de 24 anos, formei mais de 5 mil alunos, né? E sei exatamente o que eu estou falando para vocês. Sei exatamente o que eu falo para vocês aí, tá? Não vendo ilusão para ninguém, né? E graças a Deus eu treino os melhores, né? Então tem de profissional bom aí que passou pela minha mão como professor, graças a Deus, né? Deus me deu o dom de ensinar e de facilitar, de ser um facilitador na jornada de vocês. Professor nada mais é do que um facilitador do conhecimento para vocês. Eu tenho que criar técnicas, elaborar técnicas para que vocês consigam alcançar o resultado, né? Que é diagnosticar, fazer um diagnóstico com precisão e utilizando o protocolo. Então, para cada falha, para cada tipo de falha, nós temos aí um protocolo de diagnóstico.